Imagine um cenário improvável. Padre Fábio de Mello, conhecido por sua serenidade e fé inabalável, entra no palco de um dos programas mais assistidos do Brasil. Apresentado por Datena, o jornalista de estilo irreverente e crítico. O que parecia ser uma entrevista comum se transforma em um momento tenso e inesperado. Em questão de minutos, o que era para ser uma conversa sobre espiritualidade se torna uma batalha de ideias. Datena, com seu jeito provocador, começa a questionar as palavras do padre e a fazer piadas ácidas sobre a fé. A situação rapidamente foge do controle e o padre, conhecido por sua paciência, é humilhado ao vivo. Mas como em toda grande história, o impossível acontece. Algo que ninguém esperava, nem mesmo Datena, começa a acontecer. O que parecia ser uma humilhação pública se transforma em um milagre. Quer saber o que mudou a vida de Datena e trouxe uma virada impressionante nessa história? Continue assistindo e descubra como a fé e a humildade podem transformar até os momentos mais inesperados. Prepare-se, a reviravolta vai te surpreender. A entrevista começou de maneira descontraída, como era de se esperar em um programa de entretenimento ao vivo. Padre Fábio de Mello, com seu carisma e palavras de sabedoria, falava com tranquilidade sobre o papel da espiritualidade na vida das pessoas. Mas logo a conversa tomou um rumo inesperado. Datena, com seu estilo direto e sem rodeios, começou a questionar a relevância da fé em tempos de crise, de dificuldades reais como violência, corrupção e pobreza. Você realmente acredita que orações e palavras de fé podem resolver algo nesse caos em que vivemos? Perguntou Datena, com um sorriso irônico no rosto. Padre Fábio tentou responder com calma, explicando que a fé não resolve todos os problemas do mundo de uma vez, mas que ela oferece um alicerce de força, esperança e paz interior para aqueles que a buscam. Datena não parecia convencido e, com um tom de escárnio, continuou a desdenhar das palavras do padre. Ele começou a fazer piadas, comparando a fé com soluções simples e rápidas para problemas complexos. Será que as pessoas vão orar para acabar com a violência nas ruas ou rezar para a pobreza desaparecer? Me explique, padre, como isso realmente funciona no nosso dia a dia. O tom da conversa começou a ficar tenso. Enquanto Datena disparava perguntas ácidas, o público ria e aplaudia, como se estivesse mais interessado no confronto do que na mensagem de fé do sacerdote. O comportamento de Datena estava se tornando cada vez mais desrespeitoso, enquanto o padre Fábio, embora claramente desconfortável, se mantinha firme em sua postura de respeito e serenidade. Ele sabia que, como sacerdote, sua missão não era confrontar a hostilidade com hostilidade, mas responder com palavras de amor e paz. Eu entendo a sua dúvida, Datena, respondeu padre Fábio com a voz suave, mas a fé é um caminho de transformação interior. Não é sobre milagres instantâneos, mas sobre um processo que acontece no coração de cada pessoa. Foi então que, em um gesto de desrespeito, Datena zombou da ideia de que a fé poderia ter um impacto real na sociedade. Eu sou cético, padre. Isso é tudo um conto de fadas. O que você faz no palco não vai mudar a realidade lá fora. As palavras de Datena ressoaram com uma força inesperada, e o público, que estava inicialmente dividido, agora parecia em sua maioria apoiar o apresentador. Padre Fábio, visivelmente tocado pelas palavras de Datena, apenas olhou para o apresentador e, sem revidar, permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse buscando a resposta certa. O ambiente, que antes era descontraído, ficou pesado. A humilhação de Padre Fábio estava clara, mas ele não cedeu à provocação. Datena parecia ter vencido, pelo menos naquele momento, e o programa seguiu seu rumo, mas o público ficou com um sabor amargo. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Comentários de apoio a Padre Fábio começaram a surgir, mas também haviam aqueles que validavam a postura irreverente de Datena, dizendo que ele apenas estava sendo realista. Mas o que ninguém sabia era que o programa não terminaria como se imaginava, e que o que parecia ser uma humilhação pública iria iniciar uma transformação profunda, não só para Padre Fábio, mas também para Datena. Uma reviravolta estava prestes a acontecer. Após o programa, as reações nas redes sociais foram instantâneas e intensas. A humilhação pública que Padre Fábio de Mello sofreu durante a entrevista com Datena se espalhou rapidamente. E logo o nome do padre estava nos tópicos mais comentados nas plataformas. Pessoas que o admiravam começaram a se manifestar, expressando indignação pela forma como ele foi tratado. Não dá para acreditar no desrespeito de Datena, comentou um seguidor no Twitter. Padre Fábio é um exemplo de humildade, enquanto Datena só mostra ignorância e arrogância. Mas, como era de se esperar, as reações eram divididas.
Enquanto a maioria dos fãs do padre o defendia, muitos simpatizantes de Datena aproveitaram a situação para aplaudir a postura do apresentador. Datena falou o que todos pensam. Fé não resolve nada, escreveu um usuário em uma postagem viral. A divisão era clara. De um lado, um grande movimento de apoio ao sacerdote e de outro, a defesa da racionalidade e do ceticismo, com muitos afirmando que Datena estava apenas sendo realista sem rodeios. Padre Fábio, por sua vez, não se deixou levar pela tempestade de críticas. Ao contrário, ele usou as redes sociais para expressar sua serenidade e oferecer palavras de conforto a todos que o apoiaram. Em uma postagem com uma foto de seu retiro espiritual, ele escreveu: "A paz não vem de fora, mas de dentro. Às vezes, as provações nos fazem mais fortes. Que possamos seguir sempre com fé, mesmo nas adversidades." As palavras de Padre Fábio foram recebidas com carinho por seus seguidores, mas a situação ainda estava longe de se resolver. A imagem de Padre Fábio como uma figura de paciência e tranquilidade estava intacta, e ele não se envolveu em discussões públicas sobre o incidente. Ele preferiu responder com mais fé e humildade, o que fez com que sua imagem de homem de Deus ganhasse ainda mais força e respeito. No entanto, enquanto a onda de apoio a Padre Fábio continuava, Datena estava começando a perceber que a repercussão de sua atitude não seria tão simples de ignorar. O apresentador, conhecido por ser direto e sem papas na língua, nunca imaginou que sua postura cética e sarcástica teria tamanha repercussão negativa. Mesmo em seu próprio programa, os convidados e até membros da equipe começaram a perguntar se ele não havia exagerado na forma como tratou o sacerdote. Havia até aqueles que sugeriam que ele tivesse sido desrespeitoso e insensível. A situação foi escalando de tal forma que até mesmo alguns de seus próprios fãs começaram a questionar suas palavras. "Datena, você exagerou dessa vez. Você é um grande jornalista, mas nem tudo pode ser tratado com ironia", dizia um comentário. Em um ambiente onde a opinião pública se forma com muita rapidez, Datena começou a se sentir pressionado a refletir sobre sua atitude. Ele nunca foi de admitir que estava errado, mas, dessa vez, algo dentro dele começou a mudar. Enquanto isso, a popularidade de Padre Fábio parecia crescer ainda mais. A resposta tranquila e sábia do padre, mesmo diante da humilhação pública, chamou a atenção de pessoas que nunca haviam considerado sua mensagem de fé antes. Seus seguidores nas redes sociais aumentaram exponencialmente, e muitos começaram a procurar mais sobre seus ensinamentos. Padre Fábio se tornou um símbolo de paciência, dignidade e fé inabalável, algo que Datena, com sua postura irreverente, parecia não entender completamente. O impacto nas redes sociais era tão grande que até outros jornalistas e personalidades públicas começaram a se envolver. Alguns mostraram apoio ao padre, enquanto outros se posicionaram a favor de Datena, mas, na maioria das vezes, a conversa girava em torno do que era mais importante: a fé ou a razão? O debate se tornava cada vez mais acalorado, e muitas pessoas começaram a questionar se a verdadeira espiritualidade não poderia, de fato, ter um papel mais importante nas questões sociais. No entanto, ninguém sabia que essa divisão nas redes sociais seria o gatilho para algo muito maior, algo que começaria a acontecer de forma completamente inesperada. O que parecia ser um episódio de humilhação pública se transformaria em uma verdadeira virada, não apenas para Padre Fábio, mas também para Datena. Ambos estavam prestes a embarcar em um caminho que mudaria para sempre suas perspectivas sobre fé, respeito e transformação pessoal. Após os intensos dias de repercussão nas redes sociais, Padre Fábio de Mello decidiu tirar um tempo para si. Ele se retirou para um retiro espiritual em um pequeno monastério afastado do tumulto da cidade. Esse espaço tranquilo, cercado pela natureza, ofereceu ao padre o isolamento necessário para refletir sobre o que acontecerá na entrevista com Datena e nas semanas seguintes. Sabia que era importante manter sua serenidade e fortalecer sua conexão com Deus, especialmente após ser desafiado de maneira tão pública e inesperada. Enquanto caminhava pelos jardins do monastério, respirando o ar puro e ouvindo o som da natureza ao seu redor, Padre Fábio começou a escrever em seu diário. Ele refletia sobre a humilhação pública, mas ao invés de se deixar consumir pela dor, ele buscava o significado mais profundo de toda a situação. "O que aprendi com tudo isso?", pensou ele, enquanto tomava notas em seu caderno. "Talvez, no fundo, o que aconteceu ali tenha sido um teste para minha fé, para minha missão de mostrar o que realmente significa viver de acordo com os princípios de Deus." A humilhação que sofreu no programa de Datena não era algo que ele via como uma derrota, mas como uma oportunidade de crescimento. Ele compreendeu que as palavras de Datena, apesar de duras, não eram um ataque pessoal,
mas sim uma manifestação de um ceticismo profundo que muitos, na sociedade atual, compartilham. Aqueles que não compreendem a espiritualidade frequentemente veem a fé como algo que não pode ser tangível ou mensurável, o que torna o trabalho do sacerdote ainda mais desafiador. Padre Fábio pensava em como poderia usar sua dor para inspirar mais pessoas, para mostrar que a fé não precisa ser defendida com palavras duras, mas com exemplos de amor e transformação. Em uma de suas orações mais profundas, Padre Fábio pediu por sabedoria e clareza. Ele sabia que em momentos de crise a missão dele não era reagir com raiva ou ressentimento, mas sim continuar sendo um farol de luz, paciência e compaixão. Sei que há um propósito maior em tudo isso, orou ele com o coração tranquilo. Se eu pudesse transformar esse momento de dor em algo que ajude mais pessoas a encontrarem a paz que só a fé pode oferecer, então eu teria cumprido a missão que Deus me deu. Ao voltar ao seu caderno de reflexões, Padre Fábio começou a escrever uma mensagem para seus seguidores nas redes sociais, algo que refletisse sua visão após o retiro. Ele sabia que seus fãs esperavam por sua palavra, e queria que suas palavras fossem um alicerce de tranquilidade e fé para todos. Ele escreveu: "A verdadeira fé é silenciosa e firme, como uma rocha que resiste às ondas. Não se trata de convencer ninguém, mas de ser um exemplo de serenidade diante da adversidade. A vida nos coloca em situações que muitas vezes não entendemos, mas é através dessas experiências que Deus nos molda. Que possamos ser firmes e pacíficos não pela ausência de dificuldades, mas pela confiança de que a fé nos guia em cada passo." Essa mensagem foi compartilhada em todas as suas redes sociais, e logo se espalhou, recebendo milhares de respostas de apoio e agradecimento. Muitos seguidores expressaram como se sentiram tocados pela postura do padre diante do episódio de humilhação. A maneira como ele lidou com a situação demonstrou que a fé não é apenas um discurso, mas uma prática diária, especialmente nos momentos de dificuldade. No entanto, essa mensagem também teve um efeito inesperado em outro lugar, onde a reverberação do incidente ainda estava sendo debatida. Datena, que havia sido o principal responsável pela situação desconfortável, começou a ver o episódio sob uma nova perspectiva. Ele, que sempre se manteve fiel à sua postura cética, estava começando a sentir o peso da pressão interna. A abordagem de Padre Fábio, calma, serena e cheia de perdão, tocou algo dentro de Datena. Algo que ele não sabia explicar. Ele começou a pensar nas palavras do padre enquanto enfrentava, pessoalmente, um desafio em sua vida. Uma crise de saúde, algo que ele nunca imaginou ser tão grave. Quando Datena recebeu o diagnóstico de uma condição séria e inesperada, ele se viu em uma posição que nunca havia experimentado antes. O cético que se orgulhava de nunca se render a qualquer crença espiritual, estava agora sendo confrontado com sua própria vulnerabilidade. Ele se lembrou das palavras de Padre Fábio, o silêncio sereno do padre durante o programa, e pela primeira vez, pensou que talvez houvesse algo mais na fé do que ele nunca tinha considerado. Datena, em seu estado de fragilidade, sentiu a necessidade de procurar respostas. Ele não sabia exatamente o que estava buscando, mas algo dentro dele dizia que a espiritualidade poderia ser a chave para sua paz interior, algo que ele ainda não tinha encontrado. E foi nesse momento que ele tomou a decisão de procurar ajuda espiritual, um passo que até pouco tempo atrás teria sido impensável para ele. O milagre da transformação estava prestes a começar, não apenas na vida de Datena, mas também em sua percepção sobre fé, humildade e talvez até o perdão de Padre Fábio. Alguns dias depois de receber o diagnóstico, Datena estava em um momento de introspecção profunda. O impacto da notícia sobre sua saúde o fez repensar muitas de suas atitudes e crenças, incluindo o episódio com Padre Fábio. Ele percebeu que a vida muitas vezes nos coloca em situações que nos forçam a confrontar nossos próprios medos e vulnerabilidades. Ele, que sempre se orgulhou de ser um homem racional, agora estava questionando tudo que antes parecia inquestionável. A fragilidade humana, algo que ele sempre evitou, agora o cercava. Foi quando, em uma tarde solitária, Datena decidiu fazer algo que jamais teria imaginado. Ele pegou seu telefone e, movido por uma sensação inexplicável, procurou o contato de Padre Fábio de Mello. O apresentador nunca imaginou que chegaria ao ponto de pedir ajuda espiritual, mas havia algo nas palavras do padre, na serenidade com que ele lidou com a situação, que não saía da sua mente. Datena ligou para o número e, após alguns segundos de hesitação, decidiu mandar uma mensagem simples: "Padre Fábio, gostaria de conversar com o senhor. Sei que talvez seja estranho, mas sinto que preciso de orientação. Pode ser que eu tenha julgado o senhor de maneira errada." Quando a mensagem chegou a Padre Fábio, ele estava no seu escritório,
refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. O padre havia seguido sua rotina diária de orações e aconselhamentos, mas algo dentro dele sentiu que aquela mensagem era significativa. Ele sabia que, por mais improvável que fosse, aquele momento era uma oportunidade de transformação, não só para Datena, mas também para ele como sacerdote. Sem hesitar, Padre Fábio respondeu: "Claro, Datena. Estarei disponível para conversar. Se você sentir que isso é importante para você, estou aqui para ouvir." O encontro foi marcado para o dia seguinte. Datena estava nervoso e cético, mas sabia que precisava daquela conversa. Ele não sabia ao certo o que procurava, mas sentia uma pressão interna para, ao menos, tentar entender o que estava acontecendo dentro de si. A saúde, o medo e o desgaste emocional o haviam levado a esse ponto. No dia do encontro, Datena chegou ao local combinado, uma pequena capela na periferia de São Paulo, que o padre usava para encontros espirituais. A capela era simples, mas acolhedora. Ao entrar, ele sentiu uma energia tranquila no ar. Era diferente de qualquer lugar que ele já tivesse estado. Padre Fábio o recebeu com um sorriso acolhedor, sem pressa, sem julgamentos. A conversa começou devagar. Datena, com seu estilo direto, começou a expressar o que estava sentindo. "Eu sempre fui cético", disse ele. "Nunca acreditei em muita coisa relacionada à fé. Achava que a razão era tudo. Mas depois daquilo que aconteceu comigo, estou começando a perceber que talvez exista algo mais. E de alguma forma eu sinto que, talvez, eu tenha sido muito duro com você." Datena olhou para o padre com sinceridade, como se finalmente se permitisse ser vulnerável. Padre Fábio, com sua típica calma, escutou sem interromper, com atenção plena. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele, mas sobre a jornada de Datena. Às vezes precisamos passar por experiências difíceis para que possamos ver o mundo de outra maneira, disse o padre com uma voz suave. A fé não é algo que se impõe. Ela cresce dentro de nós de forma misteriosa. E você, Datena, não está sozinho nesse processo. Todos nós passamos por momentos em que questionamos a nossa própria crença. As palavras do padre tocaram Datena de maneira profunda. Ele nunca imaginou que alguém como ele, tão cético, poderia encontrar algum consolo em algo tão intangível quanto a fé. Mas ali, naquele momento, algo começou a se transformar dentro dele. Ele sentiu que estava, talvez pela primeira vez, se permitindo olhar para si mesmo de uma forma mais profunda. A vida não era só sobre respostas rápidas ou certezas, mas sobre aceitar as dúvidas e buscar um caminho de crescimento interior. Durante aquela conversa, Datena abriu o coração e contou mais sobre os medos que estava enfrentando. Ele falou sobre a incerteza que sentia em relação à sua saúde, sobre as escolhas que fizera ao longo da vida, e até sobre a pressão que sentia de sempre ter que ser forte e inabalável. Ele confessou que por trás da postura de apresentador irreverente, havia uma pessoa assustada e em busca de algo que ainda não sabia nomear. Padre Fábio, com muita empatia, ouviu tudo com calma e ofereceu uma reflexão profunda. A fé, meu amigo, não é sobre respostas fáceis. É sobre confiar no processo, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Não se trata de ter tudo claro, mas de dar o primeiro passo, mesmo sem ver todo o caminho à frente. Datena se sentiu aliviado. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não tinha todas as respostas, mas sentia que, ao menos, tinha dado o primeiro passo para entender a espiritualidade de uma maneira nova. A conversa terminou de forma tranquila, mas significativa. "Obrigado, padre", disse Datena, com um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. "Eu não sei o que vai acontecer, mas, agora eu vejo que talvez o que eu precise não seja só de respostas, mas de uma nova perspectiva." Padre Fábio sorriu e colocou a mão no ombro de Datena. "A jornada é sua, Datena. E ela começa com o primeiro passo." Naquele momento, Datena sabia que, apesar da sua resistência inicial, estava começando a entender algo maior, algo que não poderia ser visto com os olhos, mas sentido no coração. E ele também sabia que essa experiência mudaria não só sua vida pessoal, mas também sua visão sobre a fé e a espiritualidade. Um milagre, talvez, tivesse começado ali, naquele pequeno encontro de forma silenciosa, mas profunda. Após o encontro transformador com Padre Fábio, Datena sentiu que algo dentro dele havia mudado. A rigidez que ele costumava ter diante da fé começou a derreter, e pela primeira vez, ele se permitiu questionar suas próprias convicções. Sabia que estava em uma jornada, mas ainda não compreendia totalmente o alcance dessa mudança. Ao longo das semanas seguintes, ele foi se dedicando mais à sua saúde e à busca por respostas espirituais, algo que até então parecia distante e incompreensível. E a cada dia ele se sentia mais leve, mais conectado consigo mesmo e com os outros ao seu redor.
Datena se afastou um pouco da mídia e dos holofotes, tirando um tempo para refletir sobre o propósito de sua vida. Durante esse período, ele começou a ler livros sobre espiritualidade e fé, buscando entender melhor o que havia experimentado com Padre Fábio. No fundo, ele sabia que o que ele estava vivenciando não se tratava apenas de um evento isolado, mas de um chamado para uma mudança mais profunda. Embora o ceticismo ainda estivesse presente, ele começou a ver a espiritualidade não como uma doutrina rígida, mas como um processo contínuo de autodescoberta. Enquanto isso, a reação pública sobre a entrevista com Padre Fábio continuava a crescer. Pessoas que haviam defendido Datena começaram a mudar de opinião, vendo-o sob uma nova luz. Outros começaram a questionar a postura de Datena, perguntando por que ele havia sido tão ríspido com o padre, especialmente após a forma serena com que Padre Fábio havia reagido à humilhação. De alguma maneira, a entrevista, que inicialmente parecia ser apenas um conflito público, se transformou em um episódio de reflexão para todos os envolvidos. Na televisão, muitos programas começaram a relembrar o acontecimento, fazendo comparações entre a atitude de Datena e a postura de Padre Fábio. Algumas matérias destacavam a humildade do sacerdote diante do ataque, e outras discutiam a mudança que parecia estar ocorrendo no apresentador. Esse movimento na mídia fez com que Datena fosse novamente questionado por seus próprios fãs, amigos e colegas. Alguns, como antes, ainda defendiam sua postura cética, mas muitos começaram a perceber uma transformação em seu comportamento. Foi então que, um mês após o encontro com Padre Fábio, Datena decidiu fazer algo inesperado. Ele pediu publicamente desculpas a Padre Fábio e a seus fãs. Em uma transmissão ao vivo de seu programa, ele disse: "Eu sei que muitas vezes fui ríspido e direto em minhas palavras, sem pensar nas consequências. No meu trabalho, sempre busquei ser objetivo e sincero, mas isso me levou a momentos em que, por não entender profundamente algo, acabei ferindo alguém que merecia respeito. E a quem eu ofendi, quero pedir desculpas. Padre Fábio, a sua postura diante de mim foi algo que nunca esperava. A sua fé e serenidade me ensinaram muito. Não vou dizer que sou um homem de fé ainda, mas agora vejo a vida de outra maneira. Quero pedir desculpas não só ao Senhor, mas também a todos que possam ter se sentido ofendidos com minhas palavras. Vou seguir em busca de mais entendimento." As palavras de Datena causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Seus fãs estavam surpresos e muitos não esperavam essa atitude de alguém tão firme em sua postura cética. Por outro lado, houve uma onda de apoio. Muitos admiraram a humildade de Datena em reconhecer seus erros e procurar a mudança. E para muitos, a atitude de pedir desculpas publicamente foi o primeiro passo de uma jornada de transformação pessoal. Padre Fábio, por sua vez, reagiu com a mesma serenidade que sempre o caracterizou. Ele agradeceu as palavras de Datena, afirmando que todos nós estamos em constante evolução e que muitas vezes são os erros que nos ensinam as lições mais valiosas. A humildade de pedir desculpas é um grande passo na jornada da fé e da autodescoberta, comentou o padre em suas redes sociais. E quando alguém dá esse passo, é um sinal de que está em busca de algo mais profundo. O impacto do pedido de desculpas não ficou restrito ao público de Datena. Logo, outros apresentadores e figuras públicas começaram a comentar sobre a atitude do jornalista, destacando a importância de saber reconhecer os próprios erros e buscar a evolução. A conversa sobre fé e espiritualidade se espalhou, e Datena, sem querer, havia se tornado o centro de um movimento que levantava questões sobre o papel da fé na vida cotidiana. Porém, o que mais surpreendeu a todos foi o efeito que a situação teve na própria vida de Datena. Não apenas ele se sentia mais em paz consigo mesmo, mas a sua saúde, que estava em um estado de preocupação, começou a apresentar melhoras significativas. O médico que o acompanhava ficou surpreso com a rápida recuperação. Ele disse a Datena que, embora a medicina fosse fundamental, o equilíbrio emocional e a paz interior que ele estava alcançando tinham um impacto direto no seu corpo. Foi nesse momento que Datena começou a acreditar que talvez o milagre que havia acontecido não fosse apenas uma questão de saúde física, mas também de cura interior. O processo de autodescoberta e mudança que ele vivia agora parecia ter um efeito positivo sobre sua vida como um todo. E tudo isso, ele sabia, havia começado com um simples gesto: pedir desculpas e, mais importante ainda, aceitar que havia mais em sua vida do que ele imaginava. Não era só sobre a razão, mas também sobre o coração. Datena estava, sem saber, experimentando um milagre. E esse milagre tinha a ver não com a cura física, mas com uma transformação espiritual que se refletiria em todos os aspectos de sua vida. Ele sabia que ainda havia muito mais a aprender, mas agora, mais do que nunca, estava aberto para a jornada que a vida e a fé lhe reservavam.
O tempo passou, e a transformação de Datena foi se consolidando a cada dia. Ele continuou sua recuperação física com a ajuda da medicina, mas cada vez mais sentia que o verdadeiro milagre não era apenas a cura do corpo. Ele começou a perceber que por trás das palavras de Padre Fábio e da mudança interna que experimentava, algo maior estava em jogo. Ele estava sendo curado de dentro para fora, de forma que nunca imaginou ser possível. Com o apoio de sua família, amigos e até de pessoas que ele nunca imaginou que se importariam com sua jornada espiritual, Datena passou a explorar mais profundamente a fé que antes parecia distante e desconectada de sua vida. Ele começou a frequentar encontros espirituais e reflexões sobre fé não por obrigação, mas porque sentia uma necessidade genuína de aprofundar seu entendimento. Sua humildade e sinceridade ao admitir sua mudança interna começaram a inspirar outras pessoas. Em seus programas, ele passou a falar mais sobre o processo de autodescoberta e os benefícios de se abrir para novas possibilidades, incluindo a espiritualidade. Não se tratava mais de convencer os outros a mudar suas crenças, mas de compartilhar sua experiência e dar espaço para que cada pessoa encontrasse sua própria verdade. Ele falava sobre a importância de se permitir ser vulnerável e de reconhecer que, às vezes, a jornada mais difícil é aquela que nos leva a aceitar nossas fraquezas e medos. Foi então que um dia, após uma de suas falas públicas sobre fé, Datena recebeu uma mensagem surpreendente. Era de um ex-colega de trabalho que havia acompanhado seu processo desde o início. A mensagem dizia: Datena, você não vai acreditar, mas depois de ver a sua mudança, eu comecei a olhar para minha vida de forma diferente. Hoje, pela primeira vez, eu entrei em uma igreja e acendi uma vela. Não sei se isso é um milagre, mas algo mudou dentro de mim. Datena ficou emocionado ao ler aquelas palavras. Ele sabia que a transformação que ele havia vivido não era algo único, mas algo que poderia inspirar muitos outros a também questionarem suas próprias verdades, a buscarem paz em seus corações e a se permitirem ser mais humanos. A mudança em Datena não passou despercebida, nem pelos meios de comunicação nem pelos fãs. Algumas pessoas mais céticas continuaram a criticá-lo, questionando a autenticidade de sua transformação, mas a maioria percebeu que ele estava sendo genuíno em sua jornada de fé. E para aqueles que se sentiram tocados por sua história, Datena se tornou um símbolo de superação e busca por algo maior. Seu programa de televisão, que antes era focado em notícias e debates pesados, passou a abordar temas mais variados, incluindo questões espirituais e de bem-estar. Ele começou a convidar especialistas em áreas como psicologia, meditação e fé, criando um espaço para discussões profundas sobre o que realmente importa na vida. Certo dia, Datena decidiu compartilhar, em um episódio especial de seu programa, o impacto que a jornada de fé teve em sua vida. Ele contou sobre o encontro com Padre Fábio, sobre a humilhação pública que ele havia enfrentado e sobre o milagre pessoal que acontecerá em sua vida. Ele falou com sinceridade, sem artifícios, sobre o quanto ele acreditava que sua mudança interna não poderia ser explicada apenas pela razão, mas também por algo divino. Eu sou um homem de convicções fortes, disse ele. Mas por mais que eu tente racionalizar tudo, sei que o que aconteceu comigo não tem uma explicação lógica. Algo dentro de mim mudou, e talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não se trata de cura física apenas, mas de uma transformação do coração, que me faz olhar para a vida de uma maneira nova, de uma maneira mais leve, mais compassiva. Esse episódio foi um divisor de águas para o apresentador. Ele não só encontrou a cura em seu corpo e alma, mas também despertou, de forma inesperada, uma onda de reflexão coletiva. Outros começaram a se perguntar se havia algo mais profundo que eles estavam perdendo nas suas próprias vidas. E aos poucos, uma pequena comunidade de pessoas com ideias e histórias semelhantes à de Datena começou a surgir. A revelação de Datena também gerou um efeito inesperado em seus fãs. Muitos compartilharam histórias de como, após ouvirem o relato dele, passaram a enfrentar com mais coragem os desafios pessoais que estavam enfrentando, seja na saúde, na vida profissional ou nas relações familiares. Alguns começaram a buscar a fé, enquanto outros, como Datena, passaram a enxergar a espiritualidade de uma forma mais ampla e inclusiva. O milagre que aconteceu com Datena não foi só sobre ele. Ele tornou-se um reflexo de que mesmo nas situações mais inesperadas, como uma humilhação pública, podemos encontrar a oportunidade de transformação e cura. O milagre foi, em última análise, sobre o perdão, a humildade e a abertura para um novo caminho, independentemente de qual fosse a crença de cada um. O apresentador, que antes era um símbolo de resistência à espiritualidade, agora se tornava um defensor da jornada de autoconhecimento e da busca por algo maior.
Ele sabia que o caminho seria longo e que a fé era algo que se desenvolvia constantemente, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em paz. E isso, para ele, era mais valioso do que qualquer fama ou sucesso. Ele sorriu para si mesmo no silêncio de seu pensamento e se sentiu grato por tudo o que aconteceu. Aquele milagre inesperado havia mudado sua vida e, de forma silenciosa, continuava a impactar a vida de muitas outras pessoas ao seu redor. E assim como vimos, a jornada de transformação de Datena nos ensina que a vida está cheia de surpresas, e que mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar um caminho de fé e renovação. Ele que começou sua história com uma postura cética, agora é um reflexo de que a mudança é possível para todos, independentemente de nossas crenças e vivências. O milagre que aconteceu com ele não foi apenas sobre cura física, mas sobre uma transformação profunda, que tocou a todos ao seu redor. Se você também acredita que histórias como essa podem inspirar mudanças em sua vida, se inscreva agora no nosso canal. Aqui compartilhamos não só histórias de superação, mas também reflexões e momentos de transformação que podem ajudar você a olhar para a vida de uma maneira nova. Não deixe de curtir, comentar e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Juntos podemos fazer dessa jornada um caminho de aprendizado, fé e evolução. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!